Então vamos lá, 2 Pedro 3, versículo, só para retomar o que a gente leu, a partir do versículo 8, né? A gente tinha lido o capítulo 3 inteiro, só que a gente vai ler só a partir do 8 para recordar, porque é o gancho para a gente falar mais sobre o tema que a gente está estudando. Qual é o mesmo tema? A vida de Cristo. A segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. Então a gente vai continuar estudando esse assunto, né? E para estudar esse assunto a gente volta para Pedro, né? Para frisar só mais um aspecto aqui e passar para outra escritura, tá? Então eu vou ler aqui, 2 Pedro 3:8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu. Então lembra que a gente falou, né, sobre essa escritura, né? Então o contexto era Paulo insistindo em falar desse assunto. Pedro, né? Pedro insistindo em falar desse assunto, né? Lembra que ele fala que haveria zombadores, então era importante ele frisar, né? Que haveria pessoas que não acreditariam, ficariam. Aí a gente não vai ler os argumentos que eles usam, mas basicamente eles estavam falando, olha, mas já desde tantos anos já estamos esperando, por que não vem, né? Aí ele começa aqui explicando o quê? Para ir contra esse argumento de que está demorando muito. Para Deus não tem tempo, né? Primeiro, até o Daniel tinha falado isso, né? Deus está acima do tempo, né? Lembra que você falou? Então Deus é atemporal, para Ele 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Não tem diferença aos olhos de Deus, né? Na verdade é muito estranho, né? Quando Deus olha para nós é como também se Ele pudesse ver o nosso futuro já e o nosso passado. Está tudo na frente dos olhos dele. Ele não vê como a gente, né? Fases, né? Então existe um presente, né? Não é mais realidade, mas para Deus, como Ele está acima do tempo, Ele vê tudo. Ele consegue lembrar de Abraão, né? De Jacó, de Isaac, como se fosse ontem. Para Ele, a história do Egito foi ontem, né? Então, quanto mais a vinda de Cristo, esse é um assunto que para Ele, não só isso. Qual é o segundo argumento que Ele diz que por que está demorando? Porque Ele está esperando as pessoas. Então tem outra razão. Por nossa causa, né? Por causa de vocês. Especialmente vocês. E interessante que esse vocês significa quem na carta? Os cristãos. Os cristãos. Significa que os cristãos têm que estar preparados ou não? Sim. Então ele fala assim, olha, na verdade vocês têm que aproveitar isso. É que dá a sensação que parece que você tem que os cristãos e a igreja, ela precisa chegar numa santidade. Você não tem essa sensação lendo as escrituras? Sim. Para que ele volte. É como, não a igreja física, mas a igreja de Deus. É como se ele estivesse observando esse crescimento, né? Porque você vê muito Paulo falando o experimentar, né? O sofrimento para a ressurreição. Uhum. É como se você tivesse que ser santificado por Ele, porque Ele que faz isso, para que isso aconteça, para que Ele volte, né? Para que nós participemos, porque na verdade historicamente, igual a noiva, ela é a noiva histórica também. Ao longo dos séculos, pessoas alcançaram a santidade, entendeu? Sim. Então ele também, de novo, ele não está olhando só a igreja de hoje, ele está olhando a igreja histórica. Então ele viu grupos de pessoas e indivíduos
se santificando. Então é verdade o que você está falando, mas também a gente não pode limitar a igreja hoje, né? Até porque também é chegada a hora das pessoas morrerem, elas vão morrer. Exatamente. Então tem gente que não vai ver a vinda, mas estavam preparados para a morte, ou, né? Claro que a Bíblia fala também que vai ser salvo pela graça, né? Mas o que a Bíblia espera é o noivo, né? A gente vai ver uma parábola aqui sobre... Eu acho que não é apenas os cristãos, né? Ele está dando tempo para as pessoas se converterem. Sim, também. Mas aqui ele começa primeiro falando, né? É paciente com vocês, né? Sim, sim. Então, claro, eu concordo com você. É importante entender, porque inclusive uma das variações é por causa de vocês, né? Alguns manuscritos falam por causa de vocês. Então, Deus é como uma possibilidade de leitura, né? Dos manuscritos. Por causa dos cristãos, Deus está sendo paciente. Agora, o outro, com vocês, né? Dá na mesma, né? Então, ele é paciente com aqueles que ainda não estão totalmente preparados. Eu acho que essa interpretação de que Deus está esperando os cristãos, filho, tem mais a ver até com as parábolas, como a gente vai ver, tá? Um estado de espera. Agora... De alerta. Agora, para pensar historicamente, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, filho. Então, nós não estávamos dentro desses vocês aqui. Então, no certo sentido, é aqueles que vão crer, né? O vocês aqui é aqueles que vão crer. Então aí entra o que a mamãe está falando, da santidade daqueles que tem... tem... é aquilo que você falou para mim, né? Deus sabe os que vão ser dele. Já sabe. E que vão nascer, então... Porque senão dá a sensação de que vai estar sempre nascendo pessoas e esse fim nunca vai chegar. Mas exatamente. A Bíblia fala de um número. De um número. Romanos também fala de um número, filho, que vai se completar o número daqueles que vão ser salvos. Então, de novo, pra gente é como se a gente estivesse numa história em aberto, sem fim. Vai ter um número específico? É que Deus sabe quando vai se completar. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, eu já sei, acabou. Porque Ele já sabe as pessoas que vão crer. Então, para Ele não existe uma... Eu acho que para mim eu ficava com essa preocupação, né? Então, assim, porque continua nascendo bebês. Não, mas... de pessoas. Aí, se Deus voltar, é porque Ele já sabia que aqueles que iriam nascer não iriam, você lembra em Atos? Não iriam se converter. A prova do que eu estou falando? Não iriam ser cristãos. A prova do que eu estou falando, lembra lá em Atos, que Deus fala para Paulo assim, Paulo, continua pregando nessa cidade porque eu tenho ainda muitos nela. Então ele falou para ele continuar porque ele já sabia, né? Ele já sabia quem eram os dele. Ele falou, eu tenho muitos aí ainda. Então assim, isso é confortante, porque não é uma coisa caótica. Deus tem total controle disso. É a soberania de Deus. Se sentir escolhido. E aqui entra de novo a questão assim, mas Ele está sendo paciente com vocês. Porque se você não nasce, você não participa disso, né? Mas também alguns vão nascer e não vão participar. E Deus sabe que não vão, nunca se converteriam. Na verdade, Ele já sabe a resposta de uma pessoa antes dela dar. Não, porque não tem como voltar. Não tem como voltar. Não, agora é sagrado o nosso momento, também não tem porque a gente atender o telefone agora, filho. Então, isso aqui é um culto. Então, nós não vamos parar. Então aí, continuando aqui, né? Aí ele fala do que? Sobre características, então ele está sendo, enfim, ele não quer que ninguém se pereça. Significa que existe a chance de pessoas se perecerem, mas Deus não quer, né? Então, seja os não cristãos ou sejam nós. Fica em aberto a questão, quem é os que podem se perecer? Talvez sejam cristãos que não se santificaram ou pessoas que nunca conheceram. Mas enfim, ele está falando que Deus está não querendo isso, né? Aí depois, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O que significa isso? De repente. Ladrão sem aviso prévio. Pode ser hoje? Pode ser daqui 1 minuto? Pode ser que a gente está lendo essa escritura aqui, Jesus volte? Pode ser. Então, assim, realmente, ele falou para eles esperarem isso há 2000 anos. Significa que a partir de hoje, nós estamos nos descontos dos descontos dos descontos do segundo tempo, né? A qualquer momento, o cristão deveria viver como aquele que sabe que qualquer segundo está vindo Jesus. Principalmente agora, né? Agora, porque já passou tantos anos depois disso aqui. Então, né? E Paulo já escreveu, irmãos, estamos no fim dos tempos. Pedro escreveu isso também. Todos os apóstolos eram unânimes a falar que estávamos no fim, né? Porém, a gente entende que Deus está sendo paciente. Então ele fala, mesmo que pareça que demore, e a gente vai ler uma escritura que fala sobre isso, a aparência da demora
é a paciência de Deus. E também é um teste, indiretamente ou diretamente, para que os cristãos fiquem alertas. Porque a Bíblia, Jesus contou muitas parábolas que parecia que estava demorando, aí os filhos dele, as pessoas fiéis começaram a aprontar, esqueceram que ele estava vindo. Então isso Jesus tratou desse tema, não é uma coisa assim, Jesus só vou voltar um dia. Ele mesmo falou, vai parecer que eu demorei, e por causa disso alguns vão abandonar a fidelidade. Então a gente deveria pensar assim, ai caramba. Assim como aquelas pessoas da época em que ele nasceu não soube identificar a vinda dele. Exatamente. Né? E a mesma ele coisa. fala, vocês sabem interpretar os tempos, né? E não sabem que eu... O sinal do tempo, que eu sou o maior sinal do tempo. E que eu sou filho de Deus. Perfeito. Ali ele estava apontando para ele. Vocês sabem ler o céu, sabem ver tudo, quando vai chover, quando não vai chover, mas não sabem interpretar o que está acontecendo hoje aqui. Vocês são tolos, né? Cegos, né? Mais que... Então, agora no versículo 11 aqui, ele fala do calor, né, que vai desfazer, né, todos os elementos. Aí no 11, é isso que eu quero frisar hoje, tá? Lê aí, filho, por favor, no versículo 11. 3:11. 3:11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia que Deus apressando sua vinda. Aí ele fala de novo do céu desfeito, do fogo, os elementos derreterão. Aí depois ele fala, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra onde habita a justiça. Tem essa escritura na Bíblia dele? No versículo 14. Portanto, amados, o que ele fala de novo? Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz. Imaculados, inculpáveis. O que é imaculado? Sem mácula, sem pecado, né? Procurem viver vidas sem pecados. A Bíblia é clara. O pecado não pode ser uma opção na nossa vida. E até porque inculpáveis, porque inculpável. O pecado te faz ficar culpado. Então ele está dizendo, interessante, porque aí é uma questão da justificativa. A Bíblia fala que nós somos inculpáveis porque Jesus morreu por nós. Mas quando a gente começa a viver uma vida de pecado, nós podemos nos tornar de novo o quê? Culpáveis. É uma tendência, porque como você está em pecado, você não está com a mente em paz. E também porque Deus provavelmente vai condenar. Né? A gente vai ler uma parábola que fala sobre isso. Pessoas que creram, mas não se prepararam. Então, assim, existe uma questão de que o cristão tem que continuar imaculado, né? Então ele fala de que tipo de vida que devemos ter, viver vidas santas e piedosas, esperando, e depois ele reforça. Então, duas vezes ele fala da destruição com fogo e duas vezes ele fala com a vida de santidade, né? Então, quer dizer, a gente deve... Eu acho que se você não vive uma vida em santidade, você não reconhece também, né? No caso, quando ele veio, os que viviam uma vida santa, como a própria Maria, né? Que tinha uma vida... A disponibilidade dela para ser usada provava em que ela era uma pessoa que esperava essa vinda do Filho a primeira de Deus, vinda, perfeito. né? Porque ela era uma pessoa, ela identificou isso. Porque você leu a história, o Evangelho, parece ser tão, né, assim, mas ninguém pensa no sentido do quanto ela esperava isso também, porque tinha uma vida santa. Ela e José tinham vidas, casamentos santos, né? Noivado, no sentido dessa santidade, né? Para agradar a Deus, né? Também Zacarias, lembra de Zacarias? E depois a Ana profetiza no templo. Então mostra que havia a própria Maria Madalena, né? Havia pessoas... Que é a questão de João Batista, elas... Exatamente. Toda a história elas identificavam, porque elas estavam nessa espera, né? Nesse estado. Exatamente. E aí os que não estavam esperando, a Bíblia fala, vocês leem a Bíblia, estudam, mas não vêm a mim, quer dizer, não reconheceram. Tá? Então o que aconteceu naquela época vai acontecer de novo. Né? Não que nós não vamos reconhecer, não é isso, porque a segunda vida dele vai ser... Eu acredito que quando ele chegar, exatamente, né? A gente vai ler uma palavra que fica claro. Ao mesmo tempo, os sinais são avisados para aqueles que estão atentos, né? Ou, enfim, há sinais, né? Não sei se é só para os atentos.
Mas aqueles que estão realmente esperando vão estar preparados, alguns não. Ansiando? Fala. Ansiando. Então é isso, quer dizer, eu só quis reforçar o que a gente já tinha estudado, né? Para dizer que essa fé é tão fundamental na igreja que ela determina a santidade. Porque você vê que ele está vinculando a destruição e o novo céu e a nova terra com a santidade. Então, não é à toa que a igreja vive numa evidente não santidade, né? Então, e é tão a frase né, a frase assim, santidade não verão a Deus. Não verão a Deus. Ou seja, você não vai. Não vai. Você não vai. Então, em última instância significa... Você vai estar só na presença de Deus para o julgamento. Sim. Né? Mas você não vai viver com Ele, né? Exatamente. Então vamos ver para Apocalipse agora junto, Apocalipse 22, só para ver o último livro, né? Eu acho que é bastante significativo. Eu não vou aprofundar esse estudo porque a gente teria que ler Apocalipse inteiro, enfim. Mas só para ver que como João, mais um apóstolo, né? Então você vê que Paulo falava, como Pedro falou, Paulo falou muito sobre isso. Aí Pedro está falando, e João, que é o outro apóstolo, né? O espírito era o mesmo, né? E como isso era forte na igreja, né? Na mensagem apostólica e na igreja. Apocalipse 22, 16 e 17. Você pode ler, Val? Depois o 20 e o 21, tá? Eu aviso depois. 16 e 17 primeiro. Então, vou ler tudo. Tá, a partir do 16, vai. Tá bom, pode ser a partir do... Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja por todos. Amém. Então aqui a gente tem um final, Jesus se mostrando claramente, né, o autor na verdade o autor profundo desse aí é Jesus, fala, né? Eu mandei o anjo falar tudo isso, e aí ele está claramente falando, né, quem ele é, né, o descendente de Davi, né, enfim, e aí ele fala, o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Né? Então, quem é a noiva aqui? É a igreja. A igreja. A noiva é a igreja de Cristo. Então, a igreja diz vem. Né? Então, não é só uma mensagem que os apóstolos pregavam isoladamente, não. Mas uma verdadeira igreja, uma igreja que foi construída por Deus, ela diz vem. Né? Vem, porque é o anseio da igreja, né? E por quê? Porque ela tem o Espírito. Então ele está colocando aqui como Espírito e noiva, os dois dizendo vem, né? E todo aquele que ouvir o quê? Fale bem também. Todo mundo que ouvir essa profecia, tudo isso aqui, também fale, vem. E é interessante depois que ele fala o quê? Aqui, ó, o que ele fala aqui no 17 ali? Quem tiver sede, venha, e quem quiser, né? Então, ao mesmo tempo que ele está vindo, ele está chamando as pessoas a irem a ele, né? Interessante, né? Porque ele fala, quem tem sede, venha. E ele está vindo, né? Então existe todo... E aí, eu acho que o que me chamou muita atenção foi o 17, porque ele fala, o Espírito e a noiva. A noiva é a igreja. E o Espírito é o Espírito Santo. Exatamente. Ou seja, o Espírito Santo está clamando para que ele venha, né? Exatamente. A noiva tinha que estar mais. E se a igreja está cheia do Espírito, ela também estaria clamando. A noiva teria que estar pedindo mais. Né? Então, a partir da ida de Jesus para o céu,
aqui, isso aqui foi poucos anos, né? Relativamente depois da subida de Cristo, talvez 40, 50 anos no máximo. E aí ele já estava dizendo que a igreja já estava dizendo vem. Quer dizer, a igreja nunca teve uma perspectiva, não, vamos ficar séculos aqui para salvar o máximo possível. Não, essa quantidade não é um problema dos homens. O problema da igreja é esperar o noivo. É o estado que ela tem que estar. O estado é um problema dela. Esperar o noivo é um problema da igreja. Quantos vão ser salvos até ele chegar, não é nosso problema. A Bíblia nunca fala sobre isso. Ela nunca põe lá em cima, o encargo não é dado à igreja. Mas milhões, milhares, bilhões. Ele só fala da colheita. Da colheita que Deus está fazendo, que a igreja, o papel dela é evangelizar, anunciar, mas mais que tudo a ênfase aqui em Apocalipse particularmente está sendo o quê? No meio de tudo que ele contou, o livro inteiro, ele está dizendo, a tua parte, igreja, esteja preparado e diga, vem. Né? E ainda mais ele está clamando aqui, né? Ele está chamando, né? Quem tiver sede, venha. Quer dizer, até os cristãos, venha. Continuem vindo. Quer dizer, Jesus está vindo, não é para a gente ter uma atitude de espera passiva, né? Então Jesus está vindo, meu Deus. Não, está faltando algo na tua fé? Venha. Enquanto eu não chego, está faltando fé? Está faltando ânimo? Eu não tenho muita convicção, eu não estou muito animado. Então, venha, é o momento de você se preparar. Então, ele está clamando para que haja uma preparação para a vinda dele. Quem tem sede, venha. Né? E beba de graça da água da vida. Né? Aí ele está oferecendo também a vida eterna, claro. O prêmio, né? Venha, porque você vai receber hoje e depois essa água, né? Que nunca mais. Enfim, esse é o espírito da igreja, né? Que está clamando Maranata, né? A palavra em hebraico é Maranata, né? E vem Senhor Jesus, né? Agora vamos ler Mateus 24, que é a parábola que a gente vai trabalhar, tá? E depois a gente vai voltar para outras escrituras que eu não vou ler hoje. Depois a gente pode ler Judas, 1 João, que também são livros que falam da vinda de Jesus, né? 1 João 3, 1 a 3, enfim. Mas por enquanto a gente vai agora para Mateus, para pegar alguns aspectos aqui que tem... Mateus. Mateus é início. Mateus 24, primeiro do Novo Testamento. Mateus 24, 36 a 51. Mateus o quê? 24, 36 a 51. Então, filho, você lê do 36... Não, faz o seguinte, eu leio do 36 ao 51, depois você lê a sequência, tá? Porque a gente vai ler só mais uma escritura e depois acaba. Eu vou ler do 36 ao 51. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente. E lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, então Jesus falou abertamente desse assunto dele voltar ou não? Falou. Foi um assunto, se você pegou o capítulo 24, qual é o tema ali? O sinal dos fim dos tempos, né? O dia e a hora. Aqui fala o meu dia e a hora são desconhecidos. Não, e tô falando do outro título, no 24 ali, ó.
O sinal. Tá? Claro que esse título não é inspirado por Deus, mas só o tema mesmo é esse, né? O capítulo 24 inteiro falou do fim dos tempos. E aí, lá na metade, ele começa a falar do dia e da hora. Por quê? Porque sempre vinha essa pergunta para os discípulos: mas Jesus, quando? E aí ele insiste: ninguém sabe, eu não sei também. Porque enquanto ele estava aqui encarnado, Jesus abriu mão desse conhecimento. Ele deixou de saber porque ele participou da nossa condição humana. Ele tinha que receber essas coisas da mão de Deus. Ele parou de ser onipotente. Não é que parou, tá? Ele abriu mão, tá? Parou no tempo. Não, é que o conceito é complexo. Ele nunca deixa de ser Deus, em nenhum momento. A questão é que enquanto ele encarna, é como se ele abrisse mão desse conhecimento. Ele vai ter acesso. Mas ele tem de usar. algo por aí, filho. Mas ele tinha um poder. Tanto que ele fala, a prova de que ele tinha um poder, ele fala: vocês não acham que se eu pedisse Deus, meu pai não mandaria anjos e eu seria tirado? Então ele tinha esse acesso normal a muita coisa na vida espiritual, e ele mostrou isso andando em cima da água, ele mostrou ressuscitando mortos, né? Não foi uma vez só, não foi só Lázaro, outras vezes ele ressuscitou. Ele limitou para cumprir e obedecer a Deus. Então ele viveu 100% como homem. Obediência. 100% como homem. Então, como na posição de homem, de servo fiel, ele também se colocou nessa prontidão. Ele estava entre nós como aquele que estava pronto para o julgamento. Só que, claro, ele ia morrer e ele mesmo faria o julgamento. Mas ele está avisando: vocês não estão vendo aqui o templo, eu estou aqui com vocês, daqui a pouco vai acabar. Então ele está se pondo numa posição, num ângulo de visão dos homens, né? Mas ele está anunciando que o Filho do Homem... eu acho assim, eu vejo muita obediência, entendeu? A Deus, de Jesus. Porque o que ele falou: se eu quisesse eu mandaria, mas ele obediência se submeteu. submeteu. Mas pai, filho e espírito, né, filho? Ele como filho foi totalmente que eles não se confundem. Então assim, ele poderia pedir para o pai, mas como ele queria agradar o pai, ser obediente, ele foi até na cruz, entendeu? Legal, então aqui eu não vou aprofundar muito, tá? Eu só vou fazer pequenos, breves comentários, que assim, porque eu queria ler a parábola, a parábola ela deve ser interpretada, que a gente vai ler daqui a pouco, com base nessa escritura. Meio que a gente está vendo a interpretação da parábola de antemão, depois ele conta a parábola, né? Mas aqui ele fala dos dias do Noé, que aconteceu justamente isso, as pessoas estavam lá, Noé ficou, e a Bíblia fala isso, que Noé era um pregador da justiça, quer dizer, ele ficou anos e anos pregando, 150 anos, pregando, falando, anunciando, e aí as pessoas não ouviram ele, e aí elas estavam lá casando, elas estavam tendo vidas horríveis aqui, a descrição era horrível, ou que elas estavam tendo vidas normais? Era uma coisa normal, eles estavam casando, né, vivendo, dando em casamento, né, comendo, bebendo. Ele não está falando aqui comendo demais, bebendo demais, pecando. Embora a gente sabe que o mundo era pecaminoso demais naquele período, não é isso que ele está querendo frisar. Ele está querendo frisar que a vida continuava. A aparente normalidade. É isso que ele pegou o exemplo para dizer: olha só, naquela época parecia que estava tudo normal. E que nunca iria acontecer. De repente os caras num dia X, a Bíblia fala que Deus colocou todo mundo, ele mesmo fechou a porta da arca. Ele não foi Noé. Isso é só uma coisa que Deus pode fazer. Deus falou: agora encerrou. Lembra o número que eu te falei? Encerrou os 8 ali, ele sabia. Ninguém mais vai crer. E aí ele fechou a porta, né? Então assim, é algo que Deus toma iniciativa quando ele fala: chegou, minha paciência agora acabou. Quem tinha que ser salvo, vai ser salvo. Quem não tinha, não vai ser. Mas ele sabe que não haveria arrependimento ali, a não ser nos que foram nos 8, né? Não haveria salvação, enfim. Aí ele começa a contar algumas coisas, né? 2 estavam no campo, 2 homens ceifando, trabalhando, vida normal, trabalhando, É que nem você tá numa empresa. Numa empresa. Aí você tá lá com seu amigo lá na bancada de computadores, ou você vai e ele fica. Entendeu? 2 mulheres, então ele está querendo dizer: bom, é a vida normal, mulheres trabalhando aqui, uma vai ser levada no moinho, né? Moendo, né? E então ele fala: portanto vigiem, que vocês não sabem. De uma certa forma, a rotina, né? O lavar roupa. A cultura da época. O lavar roupa, que como seria hoje, 2 mulheres estarão lá na empresa, alguma vai estar lavando roupa junto com a outra, o homem vai estar cuidando da casa, do telhado. É as cenas da vida cotidiana, né? Não tem distinção nenhuma do que seria hoje, né?
estou no fim de semana lavando meu carro, né? Cortando a grama. Ele vai vir. É uma situação, eu não vou estar. Ninguém vai saber, não vou cortar a grama hoje porque Jesus está voltando. Não, ele fala, vai ser assim mesmo, né? Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora na noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Então ele diz assim: bom, se você pudesse saber, né? Você não ia tomar conta e cuidar. Então pense o seguinte: já que você não sabe, então você vai ficar mais vezes ainda, porque vai te pegar de surpresa. Então ele faz um contraste entre saber, né, e não saber. Aqui falando, de qualquer modo você vai ter que ficar, né? É como uma visita que liga, né, que avisa que vai vir e você vai arrumar a casa. Mas aí imagina essa visita chegar. Vai esperar até que ela chega antes. Aí você então você se prepara. É como se ele tivesse a visita vai chegar em qualquer hora. Então significa cuida da casa todo dia. Esteja a casa pronta para a visita chegar. É isso que ele está dizendo, né? Então virá numa hora que vocês menos esperam. Então ele diz ainda assim, vai ter um menos esperam. Quando todo mundo estiver mais vacilando, ele vai vir. O cara agachou pegar o Não, assim, provavelmente é o que ele está dizendo no sentido da igreja. A igreja falando assim, tá demorando. Não, acho que não. Então, num momento improvável, ele vai vir. Isso deveria... É que, na verdade, a gente deveria morrer com esse estado. Que também significa isso, né, Val? Porque você não sabe se você vai morrer amanhã. Quando você menos espera, você pode morrer. Então, assim, você está atravessando a rua, não vê, passou, vacilou, foi atropelado. Ou caiu que nem já aconteceu, coisas absurdas. Caiu uma peça de um guindaste, quem estava andando na Paulista. Então, qualquer hora pode acontecer um acidente, enfim. Você tem que estar preparado o cara vai assim, de qualquer forma. Né? Se você vai estar vivo. Para alguns vai ser isso. Né? Se você vai estar vivo quando ele voltar, ou se você vai morrer. Você tem que estar preparado para as duas coisas. Então, né? Então, quem põe servo fiel e sensato? Servo. Então, ele está falando para aqueles que servem ele, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que o seu servo seja mau e diga assim mesmo: meu Senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos, a beber e a comer com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e na hora que não sabe, e o punirá severamente. Ele dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Quer dizer, ele vai parar no mesmo lugar que qualquer outro perdido, né? Então aquele que é servo, mas que não se preparou, que pensou, está demorando demais, é justamente isso que Jesus... Normalmente quando a gente é jovem, né, a gente não tem muito essa dimensão do tempo, né? A gente vai ficando mais velha, aí o tempo vai ficando mais curto, né? Quando você é jovem é como se isso nunca fosse acontecer. Né? Em questão de tempo, né? Eu fico imaginando quando eu tinha lá 20 anos, 23 anos, você vivia como se não houvesse amanhã, literalmente, né? Exatamente. Mas cada servo vai ter que estar dando de comer e beber aos conservos, e não comendo, é um contraste, né? Ele está falando entre encarregado de cuidar dos outros ou ficar cuidando de si mesmo, né? Um contraste, eu não quero aprofundar isso, né? O servo que está cuidando dos outros e repartindo a fé, repartindo o amor, repartindo o que tem, e aquele que está lá comendo e bebendo e pensando nele e falando, você já não está vindo mais. Quer dizer, há um contraste aqui também de atitudes, né? Dois tipos de atitudes diferentes. Vamos agora ler a parábola, filho? Lê lá, por favor. A parábola não é muito comprida e ela é meio autoexplicada. 25, continuando aqui. 25, 1 até o 13, filho. 25, 1 a 13. Filho, lembra que tem que chegar perto aqui para gravar. 1 ao 13. Tá. 25, né? Mateus 25. A parábola das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegarão suas cadeias. Pegaram suas cadeias e Candeias. Candeias é lanterna. Eu sei. Candeias. Eu realmente não estou muito bem falando hoje. 10 virgens pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito:
O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. A essas insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois por ser que não haja o suficiente... Pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Quer dizer, aí ele na sequência, percebe que Jesus está no mesmo tema, né? É individual a coisa, né? Aí vamos ver então, vamos só para fazer o trabalho de interpretar de maneira organizada, né? Vamos fazendo algumas perguntas aqui, né? Primeiro título, né? A parábola das 10 virgens. Como Jesus não pôs título nas parábolas, você pode dar vários títulos, né? Então ele está falando de 10 pessoas, né? 10 virgens, que alguns autores, né? Eu estava lendo aquele livro do contexto lá do Oriente Médio. O cara propõe, né? O autor propõe a parábola das jovens prudentes e das insensatas, né? Então uma possibilidade também, quer dizer, são 10 pessoas, né? Como que são então essas 10, né? Como que se divide? Quantos grupos tem nessas 10? Dois grupos. 2 grupos, o próprio título que eu falei ficou óbvio, né? Então tem aquelas as que... insensatas e as prudentes. Quer dizer, o próprio Jesus começa aqui falando, né? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, né? Então ele diz que o reino dos céus será, pois, semelhante. O reino dos céus, quer dizer, o reino que está chegando a todo mundo, né? Enquanto estamos aqui na terra, o reino já está vindo para nós e já está apontando para os céus, né? Para uma vida eterna. Ele está falando que aparentemente, todas elas pegaram as suas candeias. Quer dizer, alguém que queria... Exatamente, todas pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Todas tinham fé? Todas tinham fé, porque todas estavam esperando o noivo. Acreditavam no noivo. Acreditavam, isso que é o forte da parábola. Essa é a chave de leitura dessa parábola, porque está dizendo que 10 pessoas esperavam o noivo, criam que o noivo ia chegar e foram em direção, estavam querendo vê-lo. Essa é a parte chocante da parábola, concordam ou não? Aí ele conta o quê? O que mostra que... outra coisa, todas elas, acontece o que com elas? Todas elas pegaram suas candeias. Todas pegaram as candeias, só que só o igual, né? Antes de pegar na diferença. O noivo demorou a chegar, lembra que o assunto está sendo a demora aparente, né? A gente leu lá em Pedro que é a demora aparente. Aqui na outra escritura que a gente leu agora há pouco também, fala do servo mau, que fala, meu patrão está demorando. Na verdade, todas ficaram com sono. Sim, mas desculpa, só para terminar a frase. Todos, você percebe que o tema está sendo a demora, um tema que está premiando todas as escrituras. A demora aparente, né? Está demorando, porque o outro servo também falou, meu chefe está demorando demais, e começou a aprontar. Aqui também está falando que como ele demorou, aconteceu com todas o quê? Adormeceram, né? Então todo mundo sentiu o efeito da demora. Concordam? A igreja inteira vai sentir o efeito da demora. Não vai ser uma coisa também que alguém vai falar, não, só foi rapidinho. A igreja já está pressuposto que a igreja vai perceber. Já está numa aparente demora, porque a ponto de que você só dorme porque você fica esperando. Imagina você lá esperando, né? Não sei se já teve essa experiência de esperar uma coisa começar. E aí vai todo mundo esperando. Eu vou contar uma coisa importante sobre o contexto, tá? Agora, desculpe, permita só para depois a gente volta nos personagens. No Oriente Médio, isso bate certinho com as histórias do Oriente Médio. Então, um cara pesquisou lá como que aconteceu o casamento no Oriente Médio. Até hoje tem essa estrutura. O noivo chamava os melhores amigos dele e saíam em cortejo, saía da casa dele onde seria a festa. A festa sempre era na casa do noivo, nunca era na noiva. Isso era proibido culturalmente. O noivo tinha que fazer a festa. Aí o noivo saía com os amigos e ia até a casa da noiva, em cortejo. Então ele saía. E aí as pessoas ficavam lá
na expectativa, porque a festa estava lá para acontecer ali, onde ele acabou de sair, entendeu? A festa estava lá, então as pessoas... Ele foi buscar a A noiva, as pessoas ficavam no portão esperando ele voltar. Os convidados, os pais, os melhores, as amigas, as pessoas todas, estavam todos lá na porta esperando. Aí ele ia, aí ele podia ir para uma outra cidade vizinha, na Terra Santa ali, as cidades, você pega a distância entre elas é 40, 30 quilômetros, às vezes o cara ia a pé lá, demorava umas horas. Aí ele ia com os amigos e pegava a noiva, punha num jumentinho, ela se vinha preparada, arrumada e voltava. Aí ele vinha, chegando. Aí, porque como era uma comemoração muito festiva, eles ficavam fazendo o caminho mais longo possível. Passando pelas ruelas, avenidas, enfim, não tinha avenida naquele período, mas... por quê? Porque ele queria proclamar, ficavam eles gritando, olha o noivo, tal, mas não na festa, entendeu? Aí eles ficavam demorando, anunciando que ele ia casar. Só que quando chegava na beira da festa, geralmente já tinha passado muitas horas, porque eles por querer demoraram também. E claro, isso aí é uma informação útil, nem tudo vai bater certamente com a parábola, mas bate com muitas coisas, que Jesus fala que ele saiu e ele está voltando, né? E os convidados lá para participar da festa deveriam... Os amigos do noivo seriam os apóstolos? Não, então, nunca faça isso. Você não pode ficar esgotando a parábola, porque a parábola não é feita para esgotar todos os elementos, tá? Geralmente os que são esgotáveis, ele coloca como personagem que há ação significativa. Tá, aí eu volto, quais são os personagens com ação significativa aqui? O noivo. E a noiva? A noiva está pressuposta, que a gente sabe que é a igreja, mas está pressuposta, tá? Não está aqui aparecendo, tá? E os convidados. E as 10 virgens, que muito provavelmente pelo contexto, aí também a minha leitura, né? São aquela famosa, aquelas que participam virgem com a noiva, né? O que seriam as noivinhas hoje, nesse sentido, tá? Mas de qualquer modo, sendo isso ou não, são pessoas essenciais para a festa. Até historicamente haviam os 10 responsáveis pela festa, homens. Historicamente há essa personagem. 10 homens tinham que estar presentes, até como testemunhas do casamento. Aqui, Jesus até faz algo maravilhoso. Ele inclui mulheres. Ele coloca os personagens centrais da festa como mulheres, né? Isso mostra que Jesus acolheu as mulheres como iguais, né? Era meio chocante para o judeu isso, né? Mas ele pôs as mulheres como participantes da festa normal, como personagens centrais da história. Elas são as personagens centrais, se você pensar bem, né? As que mais estão determinando o destino aqui, né? Que vão ser trabalhar. O noivo já está vindo, enfim. E dentre essas tem as prudentes e as insensatas. Quer dizer, o que elas têm de igual? Todas elas pegaram a candeia, todas dormiram. Qual a diferença então entre elas? Uma trouxe óleo e as outras não. Ele fala que algumas pegaram óleos reserva, né? Levaram vasilhas, né? Provavelmente vasilhas de barros eram usadas na época, né? E essa dá para saber o que seria isso? Então, vamos tentar, né? É difícil também pontuar, porque a gente seria tem... esse óleo a mais? A gente tem aqui o texto só, né? Mas, enfim, aí fala o que aconteceu de incomum também com todas. Mas fora o fato de que todas tinham, né? À meia-noite, versículo 6. Então, elas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas foram acordadas por esse grito, né? De alguma maneira, todas perceberam que o noivo estava vindo ali. E nesse momento é um momento crítico da história, né? Aí as insensatas disseram para as prudentes. O que elas falam para as prudentes? Elas falaram para dar um pouco de óleo para elas. As insensatas pedem aquilo que está faltando para elas, né? E aí o que acontece? Elas falam para elas vir comprar. Então, aí você percebe o quê? Um elemento aqui que Jesus está trabalhando, que é uma mensagem... Quer dizer, elas falam que não vão dar porque não ia dar para todas. Então você percebe que quando elas falam isso, só 5 estavam preparadas e elas não puderam ajudar. Será que elas estavam... Aqui dá a entender que elas estavam mentindo? Ou com má vontade? Não, porque elas falaram que se elas dessem, elas iam ficar sem. Então há uma realidade espiritual aqui. A Bíblia, do jeito que construiu a história, Jesus construiu, não é uma coisa como assim, soa como uma desculpa. Né? Tipo, eu tenho, mas eu não vou te ajudar. Não é isso. Você concorda comigo, filho? Que você lendo aqui, não soa como
eu tô com má vontade em ajudar. Elas realmente olham para aquilo que elas têm e percebem que só dá para elas. É uma dose, então, o quê? É uma dose individual. Eu acho que é fé. Não, estou falando só, ainda não sei o que é. Mas quando elas olham para a realidade do que elas estão, elas olham e falam assim, olha, não dá. Se eu der para vocês, pode ser que eu não tenha para mim. E a Bíblia não condena depois. O noivo não vira e fala, servas más, vocês não dividiram. Então não há condenação. Significa que o que elas falaram é verdadeiro. É realidade espiritual. Então, o que significa o que ele está querendo frisar aqui? Esquece o que é o óleo. Pensa assim. Que não podia ser dividido. É uma dose individual. Então ele está querendo dizer que há algo na nossa salvação que é individual, que é pessoal. Não tem como você, nesse momento, quando Jesus estiver vendo, eu falar, eu amo muito meu filho, exemplo, né, o Daniel. Daniel, eu vou tentar passar tudo que eu creio para você. Se ele não estiver preparado, né? Se ele não estiver preparado, ele não vai para o céu. Como eu também, você sabe que essa parábola lá em Marcos é contato com a versão um homem e uma mulher estarão numa cama. Né? Então quer dizer, também eu não posso. O casal. O marido tá lá se alimentando, se dedicando, e a esposa tá lá mais ou menos. Mais ou menos. Na última hora. Aí ele vai, só que assim, ele não vai poder dar o que ele aprendeu por anos e o caminho dele cristão para ali na hora a esposa. Exatamente. Entendeu? A vida que ela viveu. No fundo é a sua vida. É a sua vida. E também aquela escritura, aquela mesmo Jesus em outros momentos fala sobre, lembre-se da mulher de Ló. Lembra que Ló saiu da cidade, ele não olhou para trás, como Deus orientou, ela olhou para trás. Eles eram casais, eles viviam juntos. O coração dela ainda estava muito preso a esse mundo. Exatamente. Então esse é um sinal quando você está esperando Cristo voltar, cara, não tem nada que tenha valor que você não queira ir. Exatamente. Né? Então, o coração, assim, cara, eu quero sumir. Isso é uma imagem, quer dizer, então, de qualquer modo, quem está preparado mostra que está amando mais do que os outros. Nessa parábola fica pressuposto. Por quê? A pergunta é, por que as outras não levaram a mais? Né? E mais do que saber o que é esse a mais, se é fé, se é vida espiritual, muitos não dizem. Mas o que é? O fato se é uma coisa tão importante para você, você tomaria todas as medidas para dar certo, porque é tão importante esse evento, esse casamento, que você leva o a mais, você fala assim, nossa, você projeta. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, que você falou que todas sabiam do noivo, é que todas poderiam ter se preparado porque elas sabiam que o noivo ia ouvir. Voltar. É isso que Jesus está ressaltando na parábola. Todas sabiam, então por que que? Desculpa, porque todo mundo sabe, querendo ou não, que Cristo vai voltar. E qual é o nome que Jesus dá para isso? Prudência. Bom, sejam prudentes, já que vocês sabem, então se garante. Busque a mais. As pessoas vivem como se isso não fosse acontecer. Ou elas vivem no limite. As imprudentes são essas. Ou elas vivem naquilo que a gente estava falando. Eu tenho fé em Jesus, tá bom. Eu vou passar por... Não vai passar. Quem tem essa mentalidade de, eu vou passar na faixa. Não vai passar. É isso que Jesus está falando. Ou você se prepara e se lança com o coração. Busca com afinco. E com afinco, com amor. Aprende. Aí entra o Apocalipse que a gente leu. Quem tem sede, venha. E Jesus não está dizendo assim. Ele vai abrir, ainda que você, assim, se seja ignorante, que você Exatamente. tem um monte de igreja, tem uma confusão, tem uma bagunça. Ainda que você não ame ele, no coração se você estiver buscando, ele vai te mostrar o caminho. Tudo te interessa mais do que Jesus. Eu gosto muito mais de bolinha de gude que Jesus. Tudo bem, mas se você tem consciência pela fé que ele está voltando, a Bíblia fala, quem tem sede, venha. Se você começar a buscá-lo, você vai se preparar. Porque ali em Apocalipse está falando no contexto da vinda dele. Venha que eu vou dar da árvore da vida. Venha que eu vou te alimentar. O que acontece é que essas mulheres presumiram. Elas foram insensatas porque elas pensaram, a minha fé basta. Eu estou legal. Eu já conheço. Eu conheço o Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor e ele não vai falhar. E aí eu conheço mais Salmo 93, aí eu conheço mais 3, 4 com escritura. Ou eu já li a Bíblia uma vez. Então tá bom, eu já conheço a Bíblia, eu conheço já a história. Ao contrário também. Eu conheço... acho que é assim, é uma bagunça, então o pouco que eu sei aqui tá bom, não vou igreja nenhuma, Exatamente. Não vou procurar a verdade. Não vou procurar, vou ficar na minha. Porque a verdade existe, né? Então existe sim, embora a salvação seja pela graça, essa escritura deixa claro que exige esforço.
Olha que é um paradoxo da fé, né? Ao mesmo tempo que é pela graça, a Bíblia sempre está pondo em cima do indivíduo. Vigiem. Olha como ele termina aqui, ó. Portanto, vigiem. O vigiar é você. Sim, é salvo pela graça, mas quem vigia é você. A graça não vai por si só pegar você na marra e te fazer vigiar. Vigiar é sua atenção. O quanto a gente precisa estar todos os dias, né? Exatamente. Um pouco que você, essa semana, um dia que eu um dia, eu vou falar de um dia, que eu não me empenhei em buscar Deus, como lendo, eu já me senti assim, cara, que louco isso. Você perde a fé. Porque Satanás também, aqui não está falando. Não, porque é tanta coisa acontecendo no sentido no Sim. mundo, que você fica focado nisso, e aí quando você vê, você está acreditando no mundo. Uhum. Entendeu? Você já está lá olhando para o mundão, e eu falo, pá. Aí você se preocupa em ganhar no mundo e não acumular óleo para a vinda do Senhor. Ou você está olhando para o mundo, ou você está olhando para o outro, ou você está se comparando, você fica assim, cara, Exato. não quero isso não. E outra coisa que é interessante estar falando da comparação, não vale aqui também. Não vale. Não importa. Elas tinham que simplesmente olhar, porque ela fala, parece que não vai dar. Pode ser que não dê, quer dizer, ela está calculando em relação a ela mesma. Agora é meio louco isso quando elas falam uma para outra, vai comprar. Mas o tom não é, você não sabe o tom. O tom não é como nós falaríamos, vai comprar. Ela fala sinceramente. Ela fala, você vai comprar. Porque o óleo tinha que ter uma origem. Eu não tenho o que te dar. Eu não tenho como te dar. Não tenho. A comunhão cristã. Porque vai faltar para mim, né? A comunhão cristã, nós damos amor, nós damos as roupas uns aos outros, nós nos ajudamos. Mas a fé não tem como. Não é que quando ela fala, você percebe o tom dela, está falando algo. Eu não tenho como te dar. Você vai ter que comprar. Você tem que comprar. O comprar é você paga o preço por isso. Val, você vai pagar por ele. Você paga, é o preço seu. Compre você. Ela não está sendo ofensiva, você não pode ler. Ela está querendo dizer, existe um preço nisso que é seu, você tem que pagar por isso. Só que o problema é que não deu tempo. Aí o que aconteceu no versículo 10? O noivo veio, levou as Elas estavam saindo para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Ela foi fechada, olha que cena terrível. De um lado da porta tinha o quê? Um banquete nupcial. Esse é o ponto que Jesus está falando. Nossa, imagina, quem pudesse ouvir do lado de cada porta, ia ouvir pessoas gritando, celebrando, festejando, canta. Os casamentos judaicos tem muita música, muita alegria, eles cantam. Lembra quando Jesus fez a festa, o milagre dele em Caná? Vinho, ele não foi lá e falou, para de beber, né? Ele falou, não, eu vou multiplicar o vinho porque acabou. Então há vinho, há comida, há dança, há um banquete preparado nos mínimos detalhes, né? Então toda essa cena estava desse lado da porta. Eu quero estar com as noivas que estão enchendo a candeia. Exato. Agora do outro lado, o que tinha? Desse lado de festa e do outro lado tinha o quê? Ranger de dentes, né? E aqui a Bíblia fala que ele olha e respondeu. Porque elas falam, mais tarde vieram, Senhor, abra a porta para nós. Elas chamam pelo nome certo, Jesus, Senhor. Elas têm a visão correta de Jesus em termos, sabe? Mas ele olha para ela e fala o quê? Ó, que terrível. Mas ele respondeu, eu não as conheço. Na verdade, então o óleo significa, o óleo é mais do que fé. É conhecimento de Deus. Não, é o conhecimento de Deus, de Jesus. Sim, você pode até, mas concordo, mas percebe que o óleo porque a vida cristã é a relação com Deus. A vida eterna é o quê? É o conhecer Deus. Como é que Deus vai te identificar se você nunca se relacionou com Ele? Exatamente. Olha que forte isso. Não, mas a fé é a chama, dá pra ver que a fé é o começo da sua vida, né? Na parábola, quer dizer. A fé representa a chama. Você vai falar, a minha candeia está apagando. Exatamente, a chama que você tem que alimentar todos os dias. Exatamente, então existe algo. Eu não consigo dizer se a fé. Se você não alimentar a sua chama, que é a sua fé, que leva ao conhecimento, né? A fé leva ao conhecimento. Mas enfim, mais do que a gente tentar pegar os mínimos detalhes, vocês concordam que isso dá pra gente chegar numa opinião comum?
o óleo representa muito mais do que a fé. A fé é crença. Não, mas o óleo não é a fé. A fé sim. O óleo é o combustível para a fé. Sim, mas é uma possível leitura, só para dizer assim, o óleo de qualquer modo representa o que? O óleo, esse óleo que tem que estar a mais. É toda uma vivência com Deus. Você não chega lá no céu sem uma experiência com Deus real. Em que essas pessoas... Tem coisas que te incentivem a... Isso. É o combustível para a fé. Então, mas há algo, uma realidade espiritual, uma vivência... Comunhão, os relacionamentos, com quem você quer estar mais? Quais são as relações que você quer estar mais, né? No sentido de falar de Deus, de aprender de Deus. Você prefere estar mais com as pessoas que falam de outras coisas do mundo, ou você quer estar com pessoas que querem falar de Deus? Que para alguns é até chato, né? Só fala de Deus. É crente, chato. É crente. Não estou dizendo que não tenha crente chato, mas não existe só crente chato, existe pessoas que realmente querem conhecer Deus, né? Exatamente. Mas de qualquer modo, se a gente fosse sábio, como a Bíblia fala, seria bom que a gente falasse de Deus todo dia, pudesse, o dia inteiro. Entendeu? Se nós somos prudentes. Como as freiras, né? Por um lado, você vê essa visão das freiras de ir para um lugar e ficar ali só pensando em Deus, isso teria que ser atitude de todo mundo. Mas não precisaria ir para um lugar, né? Não precisaria ir para um lugar. Tem que ser no dia a dia. Tem que ser o dia a dia. Na colheita, na cama, no trabalho da moinho, no trabalho do moinho. Por isso que as pessoas têm essa questão de se isolar. Mas o isolar, percebe que Jesus nunca fala de isolar? Porque ele fala que vão estar no moinho, vão estar na cama, vão estar na lavoura. Vai estar no dia a dia. Vai estar no dia a dia. No dia a dia, nós vamos ter essa esperança em Jesus. Você acorda, quem você pensa... Antes do trabalho, durante o trabalho. Quem é a primeira pessoa que você pensa, você acorda. Né? Agora, assim, a boa notícia disso é que Jesus está avisando disso. Olha que legal. Isso aqui poderia ser contado depois, mas ele está contando antes. Ele está querendo dizer, eu não quero que ninguém seja pego de surpresa. Sabe quando a gente leu lá, Deus está tendo paciência para que nós sejamos salvos? O fato de a gente poder ler essa escritura... Isso é a água da vida, né? O fato de a gente ler essa escritura é a paciência de Deus. Ela está chegando em nós hoje para a gente poder falar, caramba, Deus está tentando me chamar a atenção de novo, para eu não desviar do caminho, porque Ele não quer que eu me perca, mas eu posso me perder. Eu posso ser derretido com todos os elementos, eu posso ficar do lado de fora. As imagens são todas fortes. Imagina que dor, não é sério, imagina uma festa maravilhosa e você na porta e não podendo participar de uma festa e você do lado escuro, porque lembra que estava à noite. À noite lá fora e você batendo e você não tem mais lâmpada, você não tem mais óleo e acabou e você está lá. Agora você tem, porque elas voltaram. Sim, mas depois apaga ali, mas enfim, não precisa. Uma parábola nunca esgota as imagens, tá, filho? Mas a parte triste elas não participaram daquilo que elas queriam tanto. Então, assim, que é o casamento, o melhor da festa, né? Então, aí Jesus termina, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, sabendo disso tudo que ele falou desde o capítulo 23, ele começa 24, vai até o 25. Portanto, esse portanto dele está fechando tudo, né? É porque a nossa mente, conforme a gente vai vivendo, dependendo do que você está vivendo, você... É por isso que eu acho que as aflições, os sofrimentos que as pessoas passam, de uma certa forma, é misericórdia de Deus, né? Quando você olha dessa forma, porque são momentos em que você está mais alerta, né? Tipo uma doença, uma situação, né? Mesmo as mortes, né? Que nem se fala, é melhor ir num velório do que numa festa. Aqui é melhor você estar no velório do que você estar numa festa. Porque aqui você vai lembrar que você vai morrer, que você vai prestar contas, né? Então, e aqui agora as pessoas querem o quê? Tá na festa, só que elas vão estar na festa errada. Elas querem viver esse momento de festa no lugar errado. Exatamente. E quando elas perceberem a dimensão da festa lá, aí vai ver o ranger de dente. O ranger de dente na Bíblia... Até a raiva. Por que o ranger é isso. Gente, como eu pude abrir mão de algo tão precioso para usufruir? É quase que assim, papel que queima. Só pegando essa imagem, ranger de dente na Bíblia significa esse sentimento de caramba, que raiva de mim mesmo. Raiva de si mesmo, de falar assim. Até tem uma imagem dos puritanos que eles dizem o eterno pesar, né? Aquele sentimento que não é arrependimento, né? De você olhar e falar, eu perdi. Eu nunca mais tenho a chance. Então range os dentes de desespero. Você fala assim, eu perdi a melhor coisa que eu podia ter, a pérola,
o tesouro, o banquete, a água da vida, a árvore da vida, tudo eu joguei. A árvore da vida, a água da vida, são imagens, são imagens muito fortes, filho, você pensar. Aí a pessoa joga tudo. Assim, a satisfação plena. Tudo, o eterno gozo do lado de Deus, com festa e música, bondade, e alegria e beleza, e Deus presente. Né? Bondade, amor, tudo isso que as pessoas querem aqui hoje, que é só uma imagem, né? Que é só uma sombra. Você vai ter totalmente pleno nesse dia. Exatamente. A comida daqui é só a sombra do que nós vamos comer lá. O prazer do sexo aqui é só uma sombra do que nós vamos ter de prazer, de gozo na alma. Prazer eterno. Você fala, uau! Agora, se você quiser sexo desregrado aqui, você vai amargar, ranger os dentes e falar que porcaria, eu joguei minha vida eterna fora por um pouquinho de prazer que não valeu a pena. Que não valeu a pena. Até o rock and roll fala isso, né? O Rolling Stones canta, né? Eu não consigo aquela I can get no satisfaction. Eu não consigo nenhuma satisfação. But I try. Eu fico tentando. E as pessoas estão... Não, isso é Rolling Stones. I can get no. Deprimidas hoje, né? Elas ficam tentando um prazer que elas não encontram. Hoje o aumento da depressão é justamente acesso muito fácil a determinadas prazeres, né? Muito mais fácil hoje. O conforto, o prazer sexual. Hoje as pessoas são livres para fazer o que for de errado. Exatamente. Homem com homem, mulher com mulher, qualquer tipo com de bicho, relação que traga prazer. Qualquer coisa, exatamente. Nossa, é horrível. Ela tá livre para fazer isso. Só que é uma satisfação que não vai vir. E aí ela perde. Que não vai vir, aí ela deprime, porque aí ela tem, além de tudo, a questão de que ela pecou, que ela fez algo errado, e além de tudo, ela não está satisfeita. Agora, se ela tivesse o olhar no noivo que está vindo, se ela tivesse com o fogo, a chama e o óleo, ela estaria feliz, inclusive aqui. Porque ninguém espera uma festa com tristeza. Aqui já ela estaria. Ela já estaria aqui celebrando, porque a gente, quando sabe que um evento vai ser muito bom, a gente já... Vai estar lá. Então, eu só vou ler uma última escritura, não preciso ir lá, para a gente ceiar agora, né? A gente vai ceiar juntos, né? E essa escritura eu acho que define muito bem o que a gente estudou até aqui hoje. Eu acho que a gente... 1 João 3, no versículo... No versículo 1 e 2. Na verdade, até o 3, né? Eu vou ler. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então ele está falando sobre o que aqui? Quando ele se manifestar, veremos como ele é. E nós nos tornaremos como ele é. Porque quem tem essa esperança, purifica a si mesmo. Então nós não somos qualquer um nessa história, nós somos o quê? Filhos de Deus. Então nós nessa história devíamos ser os mais entusiasmados, porque nós já somos filhos de Deus. Já temos, como ele fala assim, filhinhos, como é grande o amor do Pai que nos concedeu, porque ele nos chama de filho. Então nós não somos estranhos para Deus, né? Nós somos mais um nessa história, somos os filhos. Somos estranhos para o mundo. Deus nos conhece e nós conhecemos Deus. Então nós deveríamos... Mas nós não conhecemos o mundo. Então, porque o mundo não nos conhece. Então ele fala, quem tem essa esperança, purifica a si mesmo. Quando a gente está esperando Jesus... e sabe que nós vamos ser perfeitos como ele, nós já estamos num processo só por essa fé se santificando. Porque a gente já começa a falar, uau, para que eu quero esse mundo? Se o que é perfeito está vindo, se aquele que é belo, que aquele que é bom, o noivo perfeito, aquele que nunca errou comigo, que sempre me amou, aquele que sabe falar palavras de amor para mim, que toda mulher quer ouvir, que todo homem quer ouvir, todo mundo que tem aquele buraco no coração, como você estava falando agora, as pessoas buscam no lugar errado. Então quando a gente for cear, que a gente comemore já de antemão a festa do Cordeiro. A ceia é essa festa que a gente vai participar lá. A ceia é um prenúncio, é como se a gente estivesse... É como na churrascaria, você senta naquele lugar para esperar a mesa, e o cara traz uma coisa muito gostosa,
e que você fala, caramba, isso aqui já está tão bom que eu queria ficar por aqui. Num certo sentido, a ceia é para produzir isso em nós. Uma alegria que ainda não estamos lá, mas a gente já está tendo prazer com Cristo. A gente já pode sentar na mesa hoje. Essa mesa é uma... Só de saber que ele, né? essa mesa é uma cópia da mesa lá. Ele está com a noiva, né? Que ele ama, que ele... Aí a gente vai comer o pão e o vinho e já comemorar a vinda de Cristo. E já esperar ele com esperança, assim, Filho, com você vai alegria. preparar aí? É isso, então.